Exu de duas cabeças. Vocês pediram e eu trouxe a história dele aqui pro canal. Para quem não me conhece ainda, sou Pai Fábio de Baragelu, pai de santo sacerdote do Templo de Umbanda Cruzada Fé é Vida. E hoje vou estar falando sobre esse Exu, Exu de duas cabeças. Exu de duas cabeças. Então esse é o assunto de hoje aqui. Foi me pedido, pelo pessoal aí. Então vou estar falando sobre ele hoje. Antes disso, peço que vocês aí se inscrevam no canal, deixe seu like, Depois aí deixe no comentário se gostou, se não gostou, o que achou do vídeo. Deixe aí embaixo aí se quiser falar, que eu fale sobre alguma entidade. Vou estar trazendo para vocês aí qual é a entidade, Vou estar falando sobre a história dela, os costumes, sobre tudo que eu sei que eu posso estar passando sobre a entidade, Então o que eu posso estar falando sobre essa entidade que, posso dizer, antigamente era muito cultuada e hoje já não é mais tanto, Exu de duas cabeças, É um Exu muito antigo. Ele é um Exu muito antigo, Muito cultuado, ele foi. E hoje, de certa forma, ele não é muito cultuado mais por causa da distorção, que tem nas histórias dele, A gente encontra aí na internet, até nem encontra histórias dele, na verdade, mas se vocês forem procurar, vocês vão encontrar aí histórias muito mentirosas, falsas, coisas, relatos que não tem nada a ver com Exu de duas cabeças, muita mentira mesmo, Uma das coisas que a gente encontra na internet, e até de algumas pessoas que falam que sim, esse Exu, é um Exu que ele trabalha na dualidade, trabalhando na energia positiva e na energia negativa, o que não significa que trabalhar na energia negativa é trabalhar fazendo mal, Ele trabalha na energia negativa fazendo o bem, trazendo a consciência, para nós, seres humanos, de quem faz o mal somos nós mesmos, Nós, seres humanos, que fazemos o mal. Então ele tem essa dualidade de poder trabalhar com o lado positivo e com o lado, negativo. Trabalhando, trazendo para nós o lado emocional e o lado racional, Ele trabalha nesses dois polos, fazendo o equilíbrio da gente, Esse é um dos pontos de Exu duas cabeças, onde ele traz esse ponto, trabalhando no nosso racional, no nosso emocional, para que a gente possa ter o equilíbrio. Ele traz o equilíbrio para nós, Sobre o ponto forte desse Exu, ou ponto de força, vamos dizer assim, dele, Ele é justamente como eu estava falando, É um Exu que trabalha no equilíbrio do ser humano, É como ele se apresenta como duas cabeças, um arquétipo de duas cabeças, trazendo esses dois polos para nós, Trazendo o equilíbrio para as nossas vidas, E não só isso, além disso, ele é uma ótima entidade, Um dos, assim podemos dizer, um dos mais fortes, Porque eu nunca digo assim, a entidade é mais forte que aquela, ou essa é... Mas ele tem muita força, no encaminhamento de obsessores,
de espíritos trevosos, né? Ele trabalha muito bem no descarrego dele, é muito forte o descarrego dele, onde ele quebra demanda, onde ele tira feitiço, onde ele tira olho grande, onde ele tira inveja, né? Tira certas enfermidades, a gente tira aquela energia negativa ali do consulente ali, e se tiver algum espírito, algum quiumba, algum espírito trevoso ali, pode ter certeza que esse Exu ele vai estar levando, carregando com ele, porque ele tem uma força tremenda para fazer isso, né? Mas para não alongar muito o vídeo aí, eu vou estar falando um resumo aqui sobre a história desse Exu, né? Lembrando aqui que é a história do Exu de duas cabeças, de como, né, começou essa falange, a falange do Exu de duas cabeças, né? Conta a história, a lenda, né, o Itã, ou como quiserem chamar, né? Assim, conta a história dele, a lenda dele, que Exu de duas cabeças, né? E essa história ela se passa num tempo muito antes de Cristo, né? Onde ele era, né, um cavaleiro valente, guerreiro, bravo, né, destemido, né, e muitas vezes impiedoso. Ele era, né, com as pessoas, com as vítimas ali, com quem ele batalhava, com quem ele lutava, né? Ele era um grande feiticeiro, era um excelente feiticeiro também, né? E ele tinha, por sua marca, uma marca dele, ele tinha, que era justamente cada pessoa que ele matava na guerra, ele decepava, ele arrancava a cabeça dessa pessoa, né? Então ali ele foi acumulando almas e espíritos com ele, atrás dele, e um certo dia, né, chegando de uma guerra, de uma batalha dessas, né, ele chegou na casa dele e ele foi tomado por uma energia, né, crendo, né, ali ele não sabia o que era que estava acontecendo, mas relatado na história desses próprios espíritos, né, de quem ele matou, porque o que ele fazia? Ele matava, né, essas pessoas, arrancava a cabeça delas e ele fazia oferendas com essas cabeças dessas pessoas a devidas entidades, pedindo a proteção sempre para ele, né? Então, como eu disse, ele era um grande feiticeiro, né? Ele fazia isso. E aí um dia, chegando em casa, como eu estava contando, ele foi tomado por uma energia forte, que ele ali não sabia o que era, né? Mas depois relatado, ele veio a contar que eram esses espíritos justamente, né, de que ele tinha tirado a vida, que se apossavam dele ali. Então ele se cegou de uma tal maneira, ele ficou tomado pelaquela energia, pelaquela vibração negativa, e ele acabou matando a própria esposa e o filho, né? E no matar a esposa e o filho, ele acabou fazendo a mesma coisa que ele fazia com todos aqueles que ele matava, né? Ele arrancou a cabeça do filho e arrancou a cabeça da esposa. Vendo, né, quando ele saiu daquele estado de transe, que ele saiu que aquela energia conseguiu se desprender dele, ele vendo o que aconteceu, ele entrou em desespero, ele pegou aquelas duas cabeças, né, colocou em cima do seu cavalo ali e saiu sem rumo,
saiu andando sem rumo, né? Até ele chegar num certo lugar, onde ele parou, onde ele já estava cansado ali, andou por horas e horas, né? Ele parou, desceu do cavalo dele, se sentou no chão e começou a pensar. Ali começou a trabalhar na mente dele tudo aquilo que ele tinha feito na vida dele, né, até aquele momento. E aí começou a bater um certo arrependimento nele. Começou, de certa forma, a bater um certo arrependimento nele, porque ele acabou fazendo com a família dele, com quem ele amava, a mesma coisa que ele fazia com os outros, né? Na hora do ódio, da ira, da raiva, na hora da guerra, mas tomado por uma força superior, mesmo assim ele se culpou, né? Pelo aquele fato ter acontecido. Então ali sentado, ele começou a refletir, né, sobre tudo isso. E o que que ele fez? Ele pegou as duas cabeças, tanto da mulher dele, né, quanto a do filho dele, pegou aquelas cabeças, colocou aquelas cabeças no chão e fez um círculo com, com símbolos, né, ali, ele fez e começou, de certa forma ali, a invocar os espíritos, né, para que trouxessem a luz para aqueles dois, né, aqueles dois parentes, amores dele, né, da vida dele, que ele tinha acabado de matar, né? E nesse momento que ele está fazendo esse ritual, que ele está fazendo esse preceito dele ali, aparece um espírito com uma luz muito forte para ele, né? E começa a falar com ele. Ele sem entender nada, né? Porque ele estava tomado pela aquela por estar fazendo aquele culto, por estar fazendo aquele trabalho ali, ele não estava entendendo nada, ele achou que era algum espírito desses que poderiam estar ali, que ele estava invocando, né? E esse espírito falava com ele e ele não entendia nada. Até que ele parou e perguntou, né? Quem é tu? O que que tu quer comigo? Né? Então esse espírito de luz foi e se apresentou para ele. Eu sou o Exu, sou o Exu das 7 encruzilhadas e eu vim aqui te dar uma nova oportunidade, né? Senti em teu coração que o arrependimento de tudo que tu fez, né, está sendo mais forte. Então eu vim aqui te fazer uma proposta. Ele pensou, né, mas que proposta, o que que eu vou fazer, o que que eu tenho que fazer, né? Então Exu passou para ele. Tu vai virar um Exu, tu vai trabalhar comigo, não exatamente para mim, mas tu vai trabalhar na minha linha. Tu vai ser um grande Exu, uma grande entidade, onde tu vai ser um grande encaminhador de almas. Porque, como eu disse, ele era um grande feiticeiro, ele tinha um poder, né, de invocar as almas, de até de certa forma encaminhar elas também, mesmo vivo ali, ele fazia essas bruxarias, essas feitiçarias dele, né? Então, quando o Exu falou isso para ele se sentiu com medo, ele disse que sentiu um tremor, um gelo e pensou na hora que não, né? Então o Exu das 7 encruzilhadas deixou dito para ele, né? Eu vou estar unindo essas duas cabeças que tu colocou aí, sendo uma feminina e uma masculina, trazendo para ti os dois sentidos, feminino e masculino, unindo essas duas almas à tua,
para que assim tu possa ter uma visão do que é certo, do que é errado, para que tu possa levar a todo espírito e a todo ser humano o equilíbrio, mostrando para eles, né, o lado bom e o lado ruim, trazendo isso sem fazer uma justiça, sem olhar só um lado. Então Exu, 7 encruzilhadas ali, explicou para ele, né, no que ele trabalhava, no que ele fazia, né? Eu não vou me alongar muito, eu vou resumir mais a história para não ficar muito grande. E ele aceitou, né? Ele aceitou então esse acordo com Exu. E ali Exu das 7 encruzilhadas juntou essas duas almas no qual ele tinha tirado com a alma dele, fazendo uma dualidade, fazendo ele ter o feminino e o masculino junto com ele mesmo. A partir daquele momento, ele começou a trabalhar juntamente com o Exu das 7 encruzilhadas, encaminhando alma por alma daquele que ele tinha matado, que ele tinha desencarnado e que vivia atrás dele, né? De certa forma buscando uma cobrança, de certa forma querendo se vingar dele, né? Então ele começou trabalhando dessa forma, buscando alma por alma e encaminhando para o seu devido lugar. Aí ele começou a trabalhar na linha, né, de Exu das 7 encruzilhadas. A gente vai ver algumas pessoas falando que Exu duas cabeças trabalha para Exu Lúcifer, né? Não, ele não trabalha para Exu Lúcifer, não. Ele trabalha para o Exu 7 encruzilhadas, que são os três principais, ou os três maiorais, vamos dizer assim, Exu, conhecido, né, dentro da Quimbanda ou dentro da linha, das diversas linhas de Exu. A gente vai ver aí Lúcifer, 7 encruzilhadas, Beelzebub. Seriam esses três Exus. Aí a gente vai quebrar um dogma agora, né? Um paradigma, um dogma, ou como quiserem chamar. Exu Lúcifer, né? Ele não trabalha na linha de Exu Lúcifer, mas Exu Lúcifer, ele não é. Vamos desapegar dos dogmas, dos conceitos católicos cristãos, né? Que Lúcifer é um anjo caído, que ele é o diabo, que ele é o demônio, né? Não. Lúcifer, o nome dele, né, já significa, já diz, o portador da luz. É quem traz a luz, é quem leva a luz para aquele espírito que está precisando. Para aquele espírito que está em busca da luz, ele leva a luz. Ele leva a luz para o ser humano, ou traz a luz para nós, né? De certa forma, leva ou traz. É quem leva a luz para aqueles espíritos que estão precisando, é quem leva a luz para o ser humano quando ele está precisando. Ele é o portador da luz. Não tem nada a ver com demônio ou com diabo, este Lúcifer, né? Ele é um espírito, uma entidade, né, que virou Exu, criou sua falange e fez ali, né, o nome de Lúcifer. Não é o assunto desse vídeo. Vou estar fazendo aí um outro vídeo falando sobre ele para explicar melhor sobre isso aí, para estar quebrando esses dogmas aí também, né? Então, mas só para deixar mais claro, ele não trabalha, não. Exu duas cabeças, ele não trabalha na linha de Lúcifer, e sim na linha de Exu 7 encruzilhadas, que também é um Exu da luz, que leva a luz, encaminhador, né, que trabalha na irradiação direta de Pai Oxalá. Esse é o Exu das 7 encruzilhadas, que começou
a encaminhar, que foi o encaminhador do Exu de duas cabeças. Então por que que ele não trabalhou na falange, né? Algumas perguntas vai ter, por que que ele não trabalhou na falange dos seus 7 encruzilhadas, né? Porque ele tinha muita força, muito saber, muito poder, né? Quando o próprio vivo mesmo, ali, ele já tinha tudo isso. E o Exu das 7 encruzilhadas, mandado pelo poder superior, fez, né, essa proposta para ele, e assim ele criasse a própria falange dele, trazendo Exus que trabalhassem no mesmo, né, no mesmo sentido que ele. Então ali começou a se criar a falange do Exu de duas cabeças, né? Essa é a história de Exu das duas cabeças. E aí a gente vai ver na internet aí verdades, mentiras, né? Uma das verdades aí, justamente, é como eu falei, ele é regido pelo Exu das 7 encruzilhadas, trabalha na energia, na irradiação diretamente de Pai Oxalá, né? Levando a luz para quem precisa, né? A gente vai encontrar um monte de mentira espalhada por aí, como por exemplo, que ele seria uma entidade hermafrodita, né? Tem gente que fala aí que Exu, duas cabeças, era um hermafrodita. Gente, hermafrodita é quem tem dois sexos, não duas cabeças, né? Vamos parar, vamos começar a analisar. Da onde eu tirei essa história? Do próprio Exu de duas cabeças. Da onde eu estou contando isso, né? Vou estar explicando tudo mais para vocês, né? Ele não era hermafrodita. Hermafrodita é quem tem dois sexos. Não quem tem duas cabeças, trabalha na dualidade do feminino e do masculino, do positivo, do negativo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí vem os dogmas que começaram, né? E a Umbanda e a Quimbanda, ela não tem dogma, ela não é outras religiões, ela não é o catolicismo, por exemplo, aí, que é cheio de dogma. Então não tem. Aí vem esses dogmas que, não se trabalha hoje mais com Exu de duas cabeças, porque só se pode trabalhar, o Exu de duas cabeças só chega em hermafroditas ou em homossexuais. Gente, nada a ver isso. Nada a ver, pelo amor de Deus, né? Isso é o que a gente mais ouve falar. Se vocês procurarem na internet por Exu de duas cabeças, assim como foi me mandado daí, né? Vocês vão achar a seguinte coisa, é uma postagem copiada e colada. Copiada e colada. É a mesma mensagem ali, não contando essa história, porque essa história aqui vocês não vão achar na internet, vocês não vão achar no Google, no YouTube, vocês não vão achar a história dele. Vocês podem procurar, porque foi justamente por isso que me pediram, porque não acharam a história dele, ninguém achou, né? Então vocês vão achar essas historinhas de que ele era um hermafrodita, de que ele não chega mais hoje porque ele só chega em hermafrodita, ou em homossexual porque ele era homossexual, por isso que daí vem esse arquétipo de duas cabeças, e coisas que não tem sentido. Não tem sentido nenhum, né? Exu de duas cabeças, ele se apresenta, ele tem esse nome, Exu de duas cabeças, ele tem um arquétipo, a imagem dele é de duas cabeças, mostrando a cabeça de uma mulher e de um homem, mostrando justamente o que aconteceu na história dele ali, onde foi juntada a cabeça da mulher dele, do filho dele, aquelas duas almas se juntaram a ele. Então por isso ele tem a dualidade de ter o lado feminino, de ter o lado masculino, de ter o positivo, de ter o negativo, de poder agir nos dois campos, né?
E não tem nada a ver. E aí eu digo para vocês, eu conheci Exu Duas Cabeças quando eu ainda era criança. Dentro do terreiro onde eu frequentava, por uma senhora chamada Dona Nádia, que trabalhava com esse Exu. E ela não era hermafrodita e ela não era homossexual. Era uma senhora muito respeitada, que trabalhava muito bem. Hoje ela já faleceu, ela não está mais com nós, né? Mas não tinha nada a ver com isso. E o Exu chegava muito bem. Não tem tão... Gente, tirem isso da cabeça de vocês, que para trabalhar com esse Exu precisa ser hermafrodita ou homossexual, que é mentira. Isso é uma mentira que está na internet. O que a gente vê hoje é que, por exemplo, as pessoas querem se incorporar e cultuar Exu e Pombagira, que está na moda, né? Então a gente vai ver muito tranca-rua, muito caveira, muita Maria Mulambo, né? Nada contra quem incorpora essas entidades, nada, porque são entidades que estão aí, mas as pessoas só querem saber dessa entidade porque eu vou na internet, eu vejo alguma história ali, eu posso bolar uma história, eu posso, né? Ah, eu vou ali, eu pego como se oferenda, é muito mais fácil. Ah, porque eles são Exu mais fortes, são Exu modernos, né? São Exu mais fortes. Não tem isso, não tem. Não existe isso. As pessoas deixaram, né, de cultuar certas entidades, assim como o Exu de Duas Cabeças, por não saberem como cultuar a entidade, esse Exu, e aí começaram a inventar histórias, né, e deixaram de lado. E aí fica uma coisa assim horrível, porque não tem nada a ver nessas histórias que a gente acha aí sobre Exu Duas Cabeças, né? Então as pessoas querem hoje se incorporar com entidades modernas, entidades que têm nome bonito, entidades, né? Ah, Exu de duas cabeças, ele vai chegar ali com duas cabeças, como é que pode? Não é a mesma coisa a gente falar lá sobre o lado de Oxumaré, na incorporação de Oxumaré, que chega rastejando um caboclo de Oxumaré, ou o orixá próprio chega rastejando, porque na simbologia, ele é metade humano, metade cobra, né? Então, é uma barbárie isso, não existe. A incorporação de Oxumaré vai acontecer em pé. É um símbolo, é uma simbologia. Ali ele ser metade cobra, metade humano. É uma simbologia o Exu ter duas cabeças. Ele não vai se apresentar com duas cabeças, né? Aí tem gente falando, ah, porque ele foi um gêmeo siamês também. Não, nada a ver. Procurem, gente, estudar, né? Por isso que eu falo tanto, é tão bom estudar, tão bom a gente ter o conhecimento e saber a história, saber, né, como as coisas são realmente, né? Aí vem outra história, né? Ah, porque o Exu de duas cabeças, ele é um Exu homem e um Exu mulher. Ele é, por isso que eu disse, né? Só homossexual poderia incorporar ele. Gente, Exu de duas cabeças. Eu estou dizendo Pombagira de duas cabeças? Não, eu estou dizendo Exu de duas cabeças. Ele tem o lado feminino? Ele tem. Ele trabalha com o lado feminino? Trabalha. Mas tem que ter um entendimento de uma coisa. Primeiro, Exu de duas cabeças, o nome dele é Exu de duas cabeças. Ele não se apresenta como tranca-rua, como caveira, e daqui a pouco ele vira uma pombagira. Ele vai chegar e vai dizer, eu sou, de novo dizendo, Exu de duas cabeças. Eu não sou tranca-rua, eu não sou caveira, eu não sou marabô, eu não sou outro Exu só porque é o lado masculino e um lado feminino, que nesse lado masculino vai assumir um outro Exu e do lado feminino vai assumir uma pombagira. Não, é fora isso, não existe isso. Tirem da cabeça, não existe isso.
Exu de duas cabeças, ele é um homem ali, com o nome de Exu de duas cabeças, né? Porque tem isso, né? Ah, vai incorporar Exu de duas cabeças, daí o que que acontece? Chega lá um tranca-rua, primeiro, né? Um exemplo que eu tô dando para vocês é daqui a pouco pega e dá passagem por uma pombagira. Porque ele tem os dois sexos, porque um lado ele é masculino, um lado ele é feminino, ele trabalha com Exu homem e uma pombagira. Não, ele trabalha com Exu homem, ele, denominado de Exu duas cabeças. Não existe outro nome para ele. E ele pode vir a dar, em certas tradições e certas doutrinas aí, ele pode vir a dar uma certa passagem para esse lado feminino dele. Ele pode vir a dar passagem para esse lado feminino. Não é uma pombagira que vai assumir ali e vai sair girando pelo salão. É um lado feminino que vai assumir. É um lado, né, feminino só. Não é um Exu e uma pombagira. Deixa claro isso para vocês. Ele já, em próprio, ele é o arquétipo disso. Um Exu homem, ele chega homem. Ah, mas ele é metade homem, metade mulher. Não, ele não é metade homem, metade mulher. Ele tem uma cabeça de homem e uma cabeça de mulher. O corpo dele é de homem. O espírito dele, ali, a alma central dele, como conta a história dele, é de homem. Ele tem a dualidade, os dois lados. Ele pode andar na escuridão, como ele pode andar na luz tranquilamente. Esse Exu, ele tem esse poder de andar dos dois lados, tanto na esquerda quanto na direita ele pode andar, porque ele tem essa dualidade, como eu falei. Então ele tem esse lado feminino, tem esse lado feminino, ele pode dar uma passagem para esse lado feminino dele, ele pode dar uma passagem para esse lado feminino dele, pode, mas não é uma pombagira. Não vai sair que nem uma pombagira no meio do salão, não. Não é desse jeito que funciona o arquétipo e a incorporação de Exu de duas cabeças. É bem diferente, né? Ele tem isso. É separado, a dualidade é separada da dualidade dele, mas, gente, sem isso, sem essa coisa, né? Ah, mas porque eu já vi. Chega ali o Exu, denominado tal, e depois dá passagem para a pombagira tal. Bom, então ali chegou o Exu tal, botem isso na cabeça e entendam. Quer entender? Entendam. Não querem entender? Façam errado. Desculpa dizer isso. Façam errado, porque esse Exu é assim, né? Ali tá chegando um Exu e depois esse Exu tá dando passagem para uma pombagira. Não tem nada a ver com Exu de duas cabeças. Não tem. Não tem nada a ver isso mesmo, né? Ah, porque daí é homossexual, daí aí ele chega no formato de homem, depois ele se solta como uma pombagira e tudo mais. Só assim para chegar ao Exu de duas cabeças, não. Ele chega no médium que estiver pronto para chegar, né? Ele chega naquele médium que estiver pronto para chegar, ele vai chegar. Esse é o Exu de duas cabeças. Como eu disse, as pessoas deixaram de cultuar Exu das duas cabeças por não saberem cultuar mais ele, porque foi se perdendo, né? A gente tem a história que do orixá Oxóssi, que lá na África foi se perdendo o culto ao orixá Oxóssi, porque foi trazido os escravos que faziam o culto de orixá Oxóssi para o Brasil. No Brasil se fortaleceu o culto ao orixá Oxóssi e lá se perdeu. A mesma coisa acontece com esse Exu e com esse e com tantos outros, porque não foi passado adiante como se cultua, como se trata ele, a história dele realmente, como funciona, né? Que é o que eu venho aqui e estou passando para vocês, né? Então, oferendas que são feitas para ele são feitas sempre em duas partes. Esse Exu, ele é o único Exu que não tem uma pombagira senta com ele como um casal, como um par, né? Não tem, porque ele já é o próprio casal, ele já é a própria dualidade, ele já tem os dois juntos. Então esse Exu a gente senta ele sozinho, faz o assentamento dele sozinho.
Mas quando a gente vai oferendar ele, isso eu estou dizendo porque na maioria, acho que 99% das casas, dos terreiros, tanto de Quimbanda como Umbanda, fazem esse assentamento, né? De um Exu com uma pombagira com um Exu, né? Boto ali um casal para trazer o equilíbrio dos dois lados, né? Esse casal. Então, não tem. Mas quando a gente vai oferendar eles, é uma oferenda para o Exu na parte masculina e uma oferenda para o Exu na parte feminina, né? Como é que a gente pode estar fazendo essas oferendas? Eu geralmente indico que o quê? Pergunte para a própria entidade, né? O que o senhor gosta de beber? O que o senhor gosta de fumar? O que o senhor gosta de comer? O que eu posso botar na sua oferenda? Como eu faço um padê para o senhor? O que eu posso botar no ecó para o senhor? O que eu posso fazer de firmeza para o senhor? Porque ele vai estar passando ali. Mas eu tenho aqui, né, eu vou deixar para vocês uma oferenda, né, de certa forma, de como oferendar eles, né. Então a gente vai fazer assim, a gente vai pegar, vai ir até a tronqueira, vai oferendar os dois lados, como eu disse, fazendo uma frente ali, uma oferenda para a parte masculina com milho, pipoca, 7 batatas inglesa assada, elas, né, fritinhas ali, não deixando queimar elas muito, né, pro Exu. Um bife cru e 7 tiras de bife de fígado cru também. Então vai arrumar ali o milho, a pipoca, o bife cru em cima e 7 tiras de bife de fígado cru. Para pombagira, o lado feminino, tu vai usar uma mesma oferenda como se fosse uma pombagira, né? Simples e prática. Tu vai botar pipoca, tu vai botar uma maçã bem vermelha, cortada, se der em coroa, a gente corta ela toda assim, abre ela no meio, coloca ali e no meio se coloca uma rosa vermelha. Se acende uma vela vermelha e preta e uma vela preta e branca. Para o Exu se coloca um copo com cachaça, né, para o lado masculino, e para o lado feminino se coloca ali a cidra, o champanhe, né, uma bebida assim. Por isso que eu disse, vamos perguntar para a entidade o que ela gosta. De repente ele pode gostar de um whisky, de um martini, de alguma outra coisa, né? Então daí a gente vai estar oferendando ele com essas coisas, né? Porque a pombagira de repente gosta de outra coisa ali, então a parte feminina gosta de outra coisa, né? Então a gente vai estar perguntando, mas esse é um básico que pode estar fazendo para ele e ele vai estar aceitando de bom agrado. Sem esquecer de um charuto e um cigarro junto ali, né? Fez tudo, acendeu as velas, bafora aquele charuto, aquele cigarro ali em cima e está pronto a oferenda, está pronta a frente para esse Exu de 2 cabeças. Então, deixando, né, aqui para vocês, para não deixar o vídeo mais longo, né, fazendo um resumo de quem é o Exu de 2 cabeças. É um Exu que trabalha muito bem no encaminhamento, né, de espíritos trevosos, né, nos descarrego na gente, né, nos traz a visão do entendimento, do racional e do sentimental, né, tratado com respeito, ele sempre vai fazer tudo aquilo que a gente pedir e for de nosso merecimento. É um Exu de almas, trabalha no cemitério, mas também trabalha no cruzeiro. Ele tem essa dualidade dele, então ele trabalha nos 2 campos.
Assim como eu disse que ele trabalha lá na escuridão e trabalha na luz, ele trabalha no cemitério e nos cruzeiros, nas encruzilhadas também. Então ele tem esses dois pontos de força dele, né? Se a gente quiser ir oferendar eles no ponto de força deles, pode estar indo numa encruzilhada, num cruzeiro, que seja, existe ainda cruzeiro de terra. É difícil hoje em dia, né, no dia de hoje, a gente achar um cruzeiro de terra pura, né? Mas se a gente achar um cruzeiro de terra, melhor ainda. Se não, a gente faz em qualquer encruzilhada que for, a gente vai estar oferendando, né, ele, né? Então, que fique bem claro, essa é a história de Exu de duas cabeças, um Exu que trabalha para o bem, que trabalha tanto com energia positiva, tanto com energia negativa, mas não quer dizer que ele está fazendo mal, e sim manipulando essa energia negativa, porque a gente precisa, assim como uma pilha, a gente precisa do lado positivo e do lado negativo para poder funcionar. A gente precisa do quente para saber como é que é o frio, né? Isso a Umbanda nos traz. Isso a Umbanda nos mostra que a gente precisa sempre dos dois lados. E ele trabalha nessa dualidade, ele tem esse poder de trabalhar assim, né? Agora, quer saber a história do teu Exu? Porque essa é a história do Exu duas cabeças falangeiro. Ele é o dono da falange, quem criou essa falange de espíritos. Agora, todos aqueles espíritos que trabalham dentro dessa falange, cada um tem a sua história. Quer saber a história dele? Vai lá. Tu trabalha com ele? Pergunta para ele. Conhece alguém que trabalha com Exu de duas cabeças? Conversa com ele. Pergunta para ele a história dele. Cada um tem a sua história. Essa é a história do Exu de duas cabeças que começou essa falange e que segue até hoje. Tirando esses dogmas, Exu de duas cabeças trabalha em qualquer médium que estiver pronto, que estiver preparado. Não tem que ser hermafrodita porque ele não era hermafrodita. Não tem que ser homossexual porque ele não era homossexual. Pode trabalhar em mulher? Pode. Pode trabalhar em homem? Pode. Pode trabalhar em qualquer cavalo, dizendo assim. Qualquer pessoa que estiver preparada, Exu de duas cabeças vai estar chegando, se manifestando e trabalhando muito bem nos pontos que eu falei para vocês. Então, deixo aqui para vocês Motumba Axé. Peço de novo, se inscrevam no canal, deixem embaixo aí, né, se vocês querem que eu fale sobre mais alguma entidade, né? Escrevam aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se tiver no Face, deixa no Face. Se tiver no Instagram, deixa no Instagram. Manda pelo WhatsApp, né, dizendo aí qual entidade que vocês querem que eu fale, que eu vou estar trazendo para vocês aí no próximo vídeo aí, falando sobre mais essas entidades aí, que de certa forma, né, como eu falei, deixaram de ser vistas por causa de preconceitos, dogmas que inventaram sem nem saber, né? Tanto Exu aí que a gente, Exu Mangueira, Exu Foguinho, Exu, e tem um monte de Exu aí, e de entidades, de guias, de caboclos que a gente não vê mais, porque não sabem nem cultuar e só querem saber dos famosos, dos que têm nome bonito, né? Então, Motumba Axé a todos, um grande abraço a todos, que esse vídeo seja de bom proveito, né, na vida de vocês, de um aprendizado na vida de vocês, e até o próximo vídeo, meus irmãos, e tchau!